que ele pretende pedir 11 milhões e meio de reais ao Pumas. Se houve um erro jurídico, o Daniel Alves tem todo o direito de ser ressarcido, deve pleitear e se realmente ficar comprovado que houve um erro da Justiça Espanhola, tem que ser muito bem pago, porque esse período de vida que ele perdeu na cadeia não tem o que recompensa. E da mesma forma, o clube que o dispensou por justa causa, da mesma forma, tem que pagar pelo que fez. Ele pode receber uma indenização por prisão indevida, né? Já que ele foi absolvido nesse caso de estupro, que seria uma indenização do governo, né? Por uma prisão que teria sido aí injusta pelo que decidiu a justiça. E além disso, o Daniel Alves, ele vai processar o Pumas do México, tá? Que é o seu ex-clube. E por que ele pretende pedir 11 milhões e meio de reais ao Pumas? Ele vai acionar o clube mexicano com uma ação cível por danos morais, uma ação criminal por difamação e uma ação trabalhista por demissão sem justa causa, mais pagamento de salários cancelados, tá? A acusação, com certeza, não ficou satisfeita com a decisão da Justiça, como a defesa não ficou satisfeita na primeira instância e recorreu, a acusação ainda tem direito a um recurso à Suprema Corte Espanhola. Então ainda não é um caso totalmente cerrado. Com certeza a acusação, a advogada da moça que fez a acusação, vai recorrer e deve ter, não sei quando, isso pelo que eu li pode demorar anos, um novo julgamento na Suprema Corte Espanhola. Então não é um caso ainda totalmente encerrado, mas nesse momento a decisão da Justiça Espanhola, que está valendo, é de anulação do caso. Então nesse momento, tecnicamente, o Daniel Alves é inocente. Muita mulher que se aproveita de se aproximar de jogadores, de pessoas poderosas, para depois tentar chantageá-las. E aí, para mim, também tem falta de humanidade. Concordo que quem for estuprador, que quem for abusador realmente, tem que ser punido com peso. Mas também quero começar a ver punição para mulher aproveitadora, que se aproveita de pessoas, que arma as aproveitadoras. Dizendo que é o caso do Daniel. Mas a gente já viu o caso da Nájila com o Neymar. A gente viu recentemente uma mulher expondo a vida pessoal do Neymar. Como se não pudesse ter punição nenhuma. Então isso eu também acho falta de humanidade e também acho que tem que ser punido, né? E também por conta da imprensa, da mídia que paga por isso. Colegas nossos, inclusive colegas de empresas em que eu trabalho. A imprensa continua pagando para essas pessoas fazerem isso. Ela reclama e ainda fala, porque não, mas o pai pagou mais do que eu. Quer dizer, estamos absolutamente perdidos. A imprensa também é profundamente irresponsável. Poucos dias após a absolvição de Daniel Alves no caso de estupro lá na Catalunha, agora o jogador decidiu processar o Pumas do México, o clube pela qual ele atuava na época que tudo aconteceu, e também o governo espanhol por conta de toda a polêmica que gerou em cima do nome dele, da imagem dele e de todos os prejuízos que veio com isso. Então vamos acompanhar em detalhes todas as informações sobre o caso e eu quero saber a sua opinião, se você concorda com Daniel Alves de correr atrás agora para que ele recupere, né, de forma financeira todo o prejuízo que ele teve com essas acusações. Eu tô vendo aqui, né, que teve a notícia, e aí a gente vai precisar de um tempo para falar sobre isso, do Daniel Alves, né, gente? Por quê? Porque o Daniel Alves, ele teve anulada a sentença que o condenava a 4 anos e 6 meses de prisão. Ele pode receber uma indenização por prisão indevida, né? Já que ele foi absolvido nesse caso de estupro, que seria uma indenização do governo, né? Por uma prisão que teria sido aí injusta pelo que decidiu a justiça. E além disso, o Daniel Alves, ele vai processar o Pumas do México, tá? Que é o seu ex-clube. E por que ele pretende pedir 11 milhões e meio de reais ao Pumas? Ele vai acionar o clube mexicano com uma ação cível por danos morais, uma ação criminal por difamação e uma ação trabalhista por demissão sem justa causa, mais pagamento de salários cancelados, tá? O Daniel Alves vai acionar o Pumas, deve receber uma indenização também do governo e é uma situação, né, que a imagem do cara foi completamente manchada. Eu sei que eu vou ter uma opinião até diferente da grande maioria da mesa, mas eu dizia já desde o começo do caso, e eu repito porque quem me conhece sabe, eu não tenho medo de dar minha opinião. Para mim, é absurdo você condenar alguém, prender alguém, baseado apenas em denúncia de uma pessoa envolvida no caso. Se você não tem prova, se você não tem imagens que comprovam o que foi dito, uma pessoa que estava envolvida na situação falou, eu nunca vou achar certo você condenar alguém pela denúncia, sem provas. Ah, mas o Daniel Alves mentiu. Ah, mas o Daniel Alves deu várias versões. Cara,
ele estava traindo a esposa. Ele tinha o casamento dele em risco. Ele não tinha ideia da magnitude que isso poderia tomar, minha opinião. E começou a falar, começou a dar várias versões e depois, indicado por advogados, foi dando outras. Agora, prova não tinha, portanto que eu falava aqui. Gente, estou falando que prova é sêmen. Sêmen é uma prova de que a pessoa transou, de que a pessoa teve relação sexual. Ninguém transa sem sêmen. Mas não é uma prova de que houve o estupro, de que houve um abuso sexual. Porque eu acho que é muito perigoso a gente defender, né, na sociedade de hoje, onde, como tem muito jogador que erra assim, muito homem que erra assim, que se errar tem que ser punido, tem muita gente aproveitadora também. A gente tá vendo quantas pessoas que te chantageiam, que ligam para site de fofoca, que expõem vídeo, que ameaçam expor vídeo. Tem muita gente aproveitadora. Então, também tem que tomar cuidado para que denúncias, às vezes, de pessoas aproveitadoras não acabem com a vida de uma pessoa. É a minha opinião. Para mim, nesses casos, para mim, quem estupra realmente tem que ser punido com muita severidade, de uma forma muito rígida. Mas, às vezes, como parece que aconteceu nesse caso, se a justiça determinou, falou-se muita coisa, acusou-se muita coisa, e aí foi inocentado. É muito louca essa situação, mas é o Daniel Alves agora querendo processar o Pumas do México, Flávio Prado, Mauro Betting e Bruno Prado. Bom, eu entendo o seguinte, todo o processo foi movido e foi feito e realizado pela Justiça Espanhola. Eles entenderam que havia indícios de culpa, chamaram o jogador no tribunal, ele foi condenado, ficou preso e agora a própria Justiça Espanhola diz que aquilo que foi feito não condiz com o que era a realidade. Eu não tenho nenhuma capacidade jurídica para julgar isso. Mas, se houve um erro jurídico, o Daniel Alves tem todo o direito de ser ressarcido, deve pleitear e se realmente ficar comprovado que houve um erro da Justiça Espanhola, tem que ser muito bem pago, porque esse período de vida que ele perdeu na cadeia não tem o que recompensa. E da mesma forma, o clube que o dispensou por justa causa, da mesma forma, tem que pagar pelo que fez. Normal. Os trâmites da Justiça, no momento que ele foi condenado, tinha que seguir o que a Justiça determinou. E no momento que ele é absolvido, também tem que seguir aquilo que a Justiça lhe dá direito. Ou seja, uma indenização muito grande e o mesmo se aplica ao clube. Então é isso, galera. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever, deixar a sua opinião sobre esse caso aqui nos comentários. Conta aí o que você achou agora da decisão da Justiça e também da posição do Daniel Alves de correr atrás pelos seus direitos, de todo o prejuízo que ele teve nesse tempo que ele ficou preso, também no tempo que ele ficou respondendo à liberdade, mas com o nome dele circulando em volta desse caso, né? Grande abraço e até a próxima.